Bom dia! Vamos nesse momento falar um pouco, conversarmos um pouco sobre a grandeza de Deus, sobre o amor de Deus, o amor de Jesus para conosco. É maravilhoso estarmos aqui juntos. Vamos estudar um pouco aqui, estudar não, né? Vamos estudar, vocês estudam em casa, né? Vocês sozinhos aí vão estudar. Pega esse capítulo da Bíblia e leiam todo o capítulo e vão aprender muito mais. Mas vamos ler aqui, meditar um pouco sobre esta palavra de Deus que se encontra no livro de Lucas, o capítulo 24, capítulo 24, e o versículo. Meu Deus, agora me perdi aqui. Versículo 42, o versículo 36. Desculpa aí um pouco a demora. 36, o versículo por diante. E vamos ler aqui que diz assim. Olha, que o título dessa leitura chama-se A Aparição de Jesus aos 12, né? E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhe: Paz seja convosco, né? E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Aqui está falando isso dos versículos, de que quando Jesus foi morto, né? Mataram nosso Jesus, sepultaram ele, mas no terceiro dia ele ressuscitou e vivo está. Né? Aqui está uma parte da história do nosso Jesus real, verdadeira. Então ali, quando ele apareceu na ressurreição aqueles dois discípulos dele no caminho de Emaús, e que dali eles, quando os discípulos de Emaús chegaram ao ponto de reconhecer Jesus saiu dali e foi se apresentar aos outros discípulos que estavam ali reunidos, né? Ali até esperando que Jesus ressuscitasse, porque ele falou que ia ressuscitar, e quando ele fala, ele cumpre. Ele é o mesmo, está cumprindo as suas promessas. E ali ele apareceu aqui aos discípulos, só que quando os dois discípulos do caminho de Emaús foram lá para contar, Jesus também chegou, né? E diz aqui o 38, que diz assim, ó, e ele lhes disse, por que estáis perturbados? E esse é meu óculos está ruim. E ele lhe disse, por que estáis perturbados? E por que sobem tais coisas aos vossos pensamentos, aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, né? Apalpa-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vede que eu tenho. Oh, glória a Deus, né? Jesus, depois de ressuscitado, se apresentou ali. E o povo estava esperando que Jesus ressuscitasse os discípulos. Pois Jesus sempre dizia que ia ressuscitar. E eles se espantaram e disseram, é um espírito. Mas acho que era uma alegria tão grande de ver Jesus, que até passou pela mente deles de que Jesus ia ressuscitar, né? E Jesus disse, por que sobe tal coisa aos vossos corações? Como que diz, estás espantado dizendo que é um espírito? Não, sou eu mesma. Toca em mim e vê que eu tenho carne. O espírito ele não tem ossos nem tem carne. Eu tenho ossos e tenho carne. E a palavra de Deus diz que nós vamos ressuscitar com ossos, carne, espírito e alma. Ou alma, espírito e corpo completo. Por enquanto, quando partimos daqui, nós vamos em espírito para a eternidade, né? Mas se lá estamos com Deus, ou não, ou se você está com Deus, ou está em outro lugar aguardando, você vai voltar, vai receber o seu corpo para a vida eterna.
seja com Cristo ou sem Cristo. Porque temos que fazer a nossa caminhada, tem que ser feita aqui na terra, né? A pessoa fazer o que bem quer, né? E depois dizer assim, não, meu pai é pai, ele vai me perdoar. Não, ele perdoa com vida, né? Jesus perdoou aqueles 2 ladrões que estavam ao lado dele na cruz de Calvário, mas foi com vida. O outro morreu sem Cristo, porque ele zombou e não se arrependeu. Mas aquele que se arrependeu, Jesus disse o que é ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, não é? Mas aqui Deus está mostrando para nós, vamos caminhar firme com Ele. Nós vamos ressuscitar, nós vamos ter um corpo perfeito. Não vai, vocês podem até pensar um corpo como esse, não, jamais. Jamais um corpo como esse que adoece, que se levar um corte e não tratar, ele infecciona. Não, um corpo perfeito igual ao de Jesus, sem pecado, e viveremos para sempre e consciente. E estaremos ali com todos nossos entes queridos, irmãos em Cristo, familiares, todos com Cristo eternamente. Essa sim, é que é vida, e é vida eterna. Quando parte daqui um ente querido, nós choramos, sentimos falta, porque é normal a nossa convivência. Mas Deus não fez o homem para morrer. Deus fez o homem para viver. Mas o pecado, o homem deu lugar ao pecado, porque Deus não fez o homem tipo robô, né? Ele fez o homem para viver, mas veio o pecado e o homem desobedeceu a Deus. Então agora teve que vir Jesus, que venceu a morte por nós, e nós também somos vencedores em Cristo Jesus. Creia tão somente nisso, porque assim como Jesus prometeu que ia ressuscitar, ele está prometendo, ele promete aqui na sua palavra que vai voltar. E a sua palavra, se você for examinar a palavra de Deus, ela está se cumprindo ao pé da letra. Jesus está bem próximo, porque tudo está cumprido. Amém? Fiquem na gloriosa paz do Senhor e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Amém?